Saúdo a todos os homens, também aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo muito grande de estar mais uma vez nesse lugar para compartilhar da palavra de Deus. A Bíblia nos diz: bem-aventurados são todos aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ou seja, bem-aventurados são todos aqueles que ouvem as palavras de Deus e as põem em prática. Louvado seja Deus. A Bíblia também nos diz que sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. Para nós agradarmos a Deus é necessário a fé. A fé em seu Filho Jesus Cristo. Pois sem a fé não conseguiremos agradar a Deus. Eu digo que a fé ao qual a Bíblia nos refere é a fé obediente. Quando o homem ouve as palavras de Deus e a decidem por fé ponhar em prática. Louvado seja Deus. Pois é a fé que faz com que o homem venha chegar a um relacionamento perfeito diante de Deus. Sem a fé necessária em seu Filho Jesus Cristo, não tem como o homem dizer: eu obedeço a Deus. É necessária a fé. A fé que salva é a fé obediente. A fé obediente ao qual a Bíblia nos refere é a fé nas palavras de Deus. Não é a fé, digo assim, numa religião. Não é a fé no homem ou coisas palpáveis dessa terra. É a fé na palavra de Deus. Deus requer a fé em Jesus Cristo, seu único filho. Seu único filho que morreu, ressuscitando ao terceiro dia, subiu em ascensão aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Jesus Cristo, Ele é o único, não existe outro fora dele, é o único mediador entre Deus e a humanidade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque outrora estávamos todos perdidos em nossos pecados. Pois quando o homem perdeu ali no jardim do Éden, perdeu a comunhão com Deus, ele foi lançado fora. E de lá para cá, até nos últimos dias finais ao qual o homem irá viver, ele perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu o relacionamento com Deus e segue seus próprios caminhos. Caminhos que muitas das vezes não agradam a Deus. São caminhos
de perdição. São caminhos que outrora o homem tem seguido, e esses caminhos irá levar a muitos à destruição eterna. Digo da destruição eterna porque Deus ele manifestará a sua justiça com pleno rigor e juízo nessa humanidade. Mas ainda dá tempo do homem se converter ao Senhor, ele se arrepender dos seus pecados, entregar os seus caminhos para Deus e ser salvo. Ser salvo da prisão do pecado, ficando livre da futura ira de Deus que virá sobre todos os filhos da desobediência. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Que nessa tarde muitos irão mais uma vez ouvir da palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela apresenta Jesus Cristo. A palavra de Deus não nos apresenta uma religião para nós seguirmos, como fazem os líderes, as lideranças, apresentam as religiões para as pessoas. Mas eu digo a vós que Deus não apresenta religião nenhuma para o homem seguir, muito menos religião evangélica. O homem segue as religiões sem conhecimento da palavra de Deus e ficam enganados por aqueles ao qual Jesus disse nos últimos dias, ao qual Jesus advertiu e também os seus discípulos advertiram perante a palavra de Deus quanto ao engano religioso, quanto aos roubadores da fé, quanto aos falsos profetas, falsos ministros que dizem ser da verdade. Digo que Jesus Cristo, Deus enviou Ele, não foi para fundar uma religião, não foi para implantar uma religião para o homem seguir, mas o homem, ele não se atenta nas palavras de Deus, ele não se atenta ao discurso da pregação e vai engolindo tudo que ouve, vai comendo tudo que ouve, achando que são palavras verdadeiras, são palavras eternas, que acham que estão seguindo esses religiosos, estão indo para o caminho do céu. Mas as Escrituras nos dizem, perante a palavra de Deus, Deus ele não nos apresenta religião nenhuma para nós seguirmos. Deus ele requer do pecador a fé em seu Filho Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é o único requisito que o homem precisa ter para herdar a salvação eterna. Mas muitos não compreendem, muitos insistem em seguir homens dotados de conhecimentos da terra, homens dotados de sabedorias terrenas, homens que se desviaram outrora, pregavam a verdade e hoje pregam heresias, uma falsa doutrina, que a Bíblia nos chama doutrina de perdição. Essas doutrinas podemos ver nos últimos dias, doutrinas de perdição, porque Jesus falou: quem não entra pela porta da verdade, que sou eu,
é enganador. Então, o que esses homens pregam, o que esses homens anunciam, não estando na verdade, são mentirosos. E Jesus fala desses mentirosos lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o discípulo João, capítulo 10, versículo 10, que podemos ver Jesus Cristo confrontando os religiosos daquela época, os que tinham religiões, afrontavam o Senhor Jesus, mas Jesus, sem omissão perante as palavras do Pai, sem omitir as palavras de Deus, Jesus se mantinha na verdade. Jesus defendia a verdade. Foi quando vemos nessa passagem Jesus confrontando os religiosos daquela época. Jesus falando que quem não entra pela porta, que é Jesus Cristo, então é mercenário. Quem não entra pela porta, que sou eu, Jesus Cristo, é ladrão. Aí muitos não se atentam perante as palavras de Deus. Podemos ver muitos desses jargão por aí, dentro dos templos evangélicos, pastores e ministros, pregadores, dizendo que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Assim está na Bíblia. Mas eles não pregam assim. Eles falam que o diabo, eles invertem as palavras, eles pregam que o diabo vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas podemos ver que Jesus não se referia nessa passagem ao diabo. Não que o diabo seja bom. Não, Jesus confrontava os religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os escribas, que queriam empunhar a Jesus Cristo a seguir uma religião. Jesus os confrontou. Jesus falou: quem não entra pela essa porta da verdade é mercenário. Os ladrões que Jesus se refere eram os próprios que se diziam ministros de Deus, eram os religiosos daquela época. E o povo não se atenta para a palavra da verdade, fica enganado. Jesus disse: examinai as Escrituras, que muitos viriam em meu nome, e se possível enganaria até os próprios escolhidos. É preciso se atentar para a palavra de Deus. É preciso examinar as Escrituras, porque nela temos Jesus Cristo. Jesus Cristo que é suficiente para a nossa salvação. Jesus Cristo, Deus fez um plano perfeito. Jesus Cristo, Ele próprio é suficiente, não precisa cortar atalhos, não precisa pegar outros caminhos. Jesus Cristo é suficiente. Mas o que vemos hoje é muitos pegando vários caminhos, caminhos de perdição, caminhos de religiosidade, caminhos que não agradam a Deus, mas tão somente agrada a homens, agrada a placas religiosas, agrada às instituições, aos CNPJs, que hoje são essas igrejas disfarçadas nos últimos dias. Uma igreja
que não é em espírito e em verdade. Porque Jesus mesmo nos disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, não em mentira. Para adorar a Deus é preciso adorar em espírito e em verdade. E não é o que vemos nos últimos dias. Vemos muito adoradores de homens, adoradores de religião. Deus não está nesse negócio. Deus não nos manda seguir religião. Deus requer a fé em seu Filho Jesus Cristo. É o único requisito para a salvação do homem. A vontade de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas. Precisamos conhecer a vontade de Deus, o que Deus requer de nós, o que Deus pensa a nosso respeito, porque Deus, Ele se revela na pessoa de Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós vemos Deus se revelando à humanidade. É preciso a fé que salva, a fé obediente, uma fé que não é palpável, uma fé que vemos além dos olhos da carne, uma fé espiritual. Porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21 adiante, podemos ver o apóstolo Paulo nos ensinando sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. É pela fé que o homem ele chega justificado diante de Deus. A fé não numa religião, pois nada dessas coisas salvam a alma do homem. A fé em Jesus Cristo. O único que pode pegar o pecador perdido, livrá-lo, libertá-lo da prisão do pecado e colocá-lo salvo, justificado perfeitamente diante de Deus. Jesus Cristo é o único que pode fazer isso com o pecador. A religião não pode fazer isso com o pecador, não pode apresentar a religião não justifica o homem.
Só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Podemos ver a partir do versículo 21, Paulo dizendo: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Paulo, ele está ensinando, dizendo que se manifestou a justiça de Deus em Jesus Cristo, sem a lei, porque a lei, outrora, a lei ela aponta o pecado do homem. Pela lei o homem vem ao conhecimento que necessita da graça de Deus. Paulo, ele está nos dizendo que tanto testemunharam a lei e também os profetas. Louvado seja Deus. Continuando, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha só, a justiça de Deus pela fé no seu Filho Jesus Cristo. E essa justiça é para todos e sobre todos os que creem. Essa justiça de Deus não é para os que não creem, mas tão somente para os que creem no seu Filho Jesus Cristo. Porque não há diferença. Paulo está dizendo: não há diferença nessa justiça, mas a justiça é tão somente para aqueles que vão crer em Jesus Cristo. A Bíblia não está dizendo que essa justiça também de salvação também é para os que não creem. A Bíblia também não está dizendo que essa justiça de salvação eterna será também para aqueles que serão desobedientes quanto à fé. Não. A Bíblia está nos dizendo que ela é para todos, mas tão somente os que crerem pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Mas a diferença, ela se faz na graça que há no Filho de Deus. A diferença podemos ver na graça que Deus oferece para o pecador perdido no seu Filho Jesus Cristo. Essa é a diferença. Deus oferece salvação, Deus oferece livramento da futura ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. Deus oferece livramento, Deus oferece salvação
mas tão somente para os que crerem. Não é para os que irão ficar em cima do muro. Não é tão somente para os que não crerem. Deus oferece a sua graça mediante o seu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Deus oferece o Redentor Jesus Cristo, para que todos fiquem livres da prisão do pecado e da futura ira de Deus. Temos essa oportunidade dada por Deus, mediante a sua graça, de decidir, por espontânea vontade, se queremos essa graça através de Cristo. Não tem outro caminho. Não adianta cortar atalhos. Se queremos para nossas vidas, para nossa alma, Deus oferece tempos de refrigério, um caminho perfeito para o homem trilhar e seguir, no perfeito relacionamento com Ele, justificado tão somente pela fé na obediência a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo fala que todos pecaram, todos, toda a humanidade. Desde Adão e Eva até os últimos dias, todos. Toda a humanidade, ela carece, ela precisa da salvação que há em Cristo Jesus. Todos. E a saída para essa trágica situação ao qual o homem se encontra, a Bíblia não aponta uma religião para o homem seguir, uma placa, uma instituição religiosa, como a saída para o homem. Tão somente Deus apresenta em sacrifício o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E está sentado à direita de Deus Pai, como mediador entre Deus e a humanidade. O próprio Senhor Jesus, Ele nos fala no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falando: eu sou o caminho. Jesus é o único caminho perfeito, caminho de livramento, caminho de justificação, caminho de perdão, porque não haverá perdão para o homem fora de Jesus Cristo. Não há. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a revelação do Pai.
Jesus é a verdade. Qualquer outro caminho, qualquer outra porta que podemos pegar fora de Jesus Cristo é para a perdição. Jesus continua: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. Jesus Cristo é a própria vida. Quem chega a Jesus Cristo e o tem pela fé, tem vida espiritual com Deus. Louvado seja Deus. Fora de Jesus Cristo não há vida. Não há vida para o homem diante de Deus. Fora de Jesus Cristo é tão somente trevas e perdição. Porque Jesus Cristo apresenta o bom e verdadeiro caminho. Só existem dois caminhos: o caminho da salvação ou o caminho da perdição. O caminho da salvação, nós precisamos se chegar a Jesus Cristo. Mas o caminho da perdição é o mundo. O mundo e o seu agrado. O mundo e as portas largas que dizem ser de salvação. Essas portas que muitos estão entrando, que tão somente encontramos nela, são perdição. Perdição para a nossa alma. Ela não nos dá livramento naquele dia. São as portas do mundo. São as portas que os falsos profetas, os falsos ministros, são as portas que as religiões apresentam para o homem seguir. E o homem desobedece a Deus, em vez de apresentar Jesus Cristo tão somente, Ele é suficiente para salvar o homem, apresenta uma religião, uma instituição. Jesus continua nesse versículo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. Aí Jesus termina esse versículo: e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha só. Ninguém chegará até Deus se não haver a obediência a Jesus Cristo. Ninguém chegará até Deus salvos se não entrar pela porta que é Jesus Cristo. Jesus é a porta da salvação. Quem falou é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim, através de mim, por mim, em obediência e fé. E muitos insistem querer ir até Deus através das religiões, das instituições. Jesus Cristo é suficiente para a salvação do homem. Continuando, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo está nos ensinando que através de Jesus Cristo temos essa graça de Deus revelada em Jesus Cristo
para sermos justificados, para sermos colocados no vivo e bom caminho, perfeitamente ligados a Deus. Pela redenção, porque outrora, como eu disse antes, a lei, ela aponta os pecados do homem. Mas Jesus Cristo, quando nós estávamos sobre essa lei, debaixo da lei, estávamos condenados à perdição eterna. Mas Jesus Cristo, Ele cumpriu pela sua redenção, ou seja, Jesus Cristo pagou o resgate. O resgate que outrora estávamos presos nas mãos do diabo e nunca poderíamos conseguirmos sermos libertos. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele pagou o resgate, e esse resgate, Jesus Cristo nos tirou, nos comprou, nos livrou dessa condenação perante o diabo. Jesus pagou o resgate a preço de sangue, pela graça de Deus, na cruz do Calvário, como sacrifício vivo, pela vontade de Deus Pai. Jesus cumpriu pela sua redenção e nos livrou, e livrou todo aquele que crê pela fé em Jesus Cristo, como também antes posso dizer, livrará todos aqueles que ainda estão na prisão do pecado, se achegarem pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sob a paciência de Deus. Louvado seja Deus. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que vemos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando que temos o perdão dos nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Paulo não fala que temos o nosso perdão dos nossos pecados por intermédio da religião, não.
Paulo não fala que é pelo intermédio do pastor. Paulo não fala que é por intermédio de um líder religioso. Paulo não fala que é por intermédio do Papa. Não. Paulo fala que temos os nossos pecados perdoados por intermédio de Jesus Cristo. O único que perdoa pecados. Jesus Cristo, Ele é o único que pode perdoar o pecado do homem e torná-lo justo, justificado diante de Deus. Não existe outro fora de Jesus Cristo. Não existe outro caminho que o homem possa pegar. Ainda que muitos pegam muitos caminhos fora de Jesus Cristo, eu digo a vós que isso será tão somente caminho para as suas próprias perdições. Pois a receita está aqui no Evangelho, não no Evangelho fabricado na terra, não num falso Evangelho, não no Evangelho de prosperidade, não no Evangelho de ganância, de avareza, no Evangelho de Jesus Cristo. Temos o perdão para os nossos pecados. Paulo continua: onde está logo a jactância? Paulo está fazendo uma pergunta: onde está logo a jactância? Ou seja, onde está o orgulho? Onde está a arrogância do homem? É excluída por qual lei? A lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Louvado seja Deus. Paulo está nos ensinando, como assim também estava explicando perante naquela época aos judeus, que os judeus se gloriavam na sua religião, porque os judeus tinham recebido de Deus a incumbência para ensinar, para pregar a palavra de Deus, para instruir aos homens. Os judeus tinham recebido muitos favores de Deus naquela época. E Paulo está se referindo a ele, e com esta carta também nos apresenta esse ensinamento, como Paulo se referindo a eles, dizendo a eles que a religião não salva. Foi assim no capítulo 2 de Romanos. Eu me encontro no capítulo 3, no capítulo anterior. Paulo ensina aos judeus que os judeus se gloriavam, se gabavam em si mesmos, além dos gentios. Paulo ensina a eles que a religião não salva, nenhuma religião salva. Estamos no mesmo barco. Paulo dizendo a eles, em outras palavras: em quem vocês se gloriam? Podemos ver nos últimos dias muitos se gloriando em religiões. Eu sou da religião tal, sou da religião tal. De que vai valer no último dia? Naquele dia que Deus trará a juízo os desobedientes da fé? De que vai valer essa arrogância, essa jactância, essa soberba? De que vai valer naquele dia? Se não convertermos o nosso pensamento, se não se arrependermos dos nossos pecados, entregar os nossos caminhos que são maus a Jesus Cristo pela fé, o que vai valer? O homem se apoiar em si mesmo, na força do seu braço? De nada vai valer.
Louvado seja Deus. De nada vai valer o homem se apoiar em ensinamento de homens, apoiar em religião. De nada vai valer, pois Deus não apresenta a religião para ninguém seguir. Deus não apresenta. Jesus Cristo, Ele é suficiente para a salvação do homem. A religião não salva. Paulo continua. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. O homem não é justificado pela religião. O homem não é justificado por uma placa de denominação, pela instituição. O homem, ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é suficiente para a salvação do homem. Não é preciso amuletos para nós seguirmos num relacionamento perfeito, justificado diante de Deus. Não é preciso de amuletos que nem os religiosos ensinam. É simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Sem as obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente é. Como eu estava ensinando agora há pouco, o homem se gloria em si mesmo, na sua arrogância, no seu orgulho, tão somente por não conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé. A incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo que pela lei moral de Deus, o homem via um conhecimento que é pecador perdido e necessita da graça de Deus. Mas quando o homem crê em Jesus Cristo pela fé, ele consegue, pela prática da obediência, cumprir toda a lei moral de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nessa tarde muitos puderam ouvir mais uma vez da mensagem da salvação, pois é a mensagem da salvação que é o mais importante, é a maior dádiva que Deus deu a todo homem, para que se chegue ao conhecimento da verdade. Porque a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento do único Deus que existe. Único.
Existem sim vários deuses que o homem fabrica com as suas próprias mãos, seus próprios pensamentos. A vontade de Deus é que o homem chegue ao perfeito relacionamento que existe, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho. Sem Jesus Cristo, o homem ele consegue chegar até Deus naquele dia, simplesmente para a condenação eterna. Deus ele requer de todo pecador a sua fé no seu Filho, Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, ela é suficiente para a salvação do homem. Quando o homem crê, ele ouve, ele crê nas palavras de Jesus e decide por fé pôr em prática uma vida de obediência, o homem é salvo. O homem é salvo e ele vai viver para a glória de Deus, não para a glória de homens, não para uma glória terrena, porque de que vai valer um homem ganhar, dizendo assim como Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada vai valer, de nada vai valer, porque a alma do homem é o único ser que nunca morrerá. Nunca morrerá. Eu falo a vós, neste momento, a questão da eternidade. Só existe duas eternidades. Uma eternidade para a salvação, outra eternidade para a perdição. Para a salvação eterna e para a perdição eterna. E a solução para o homem é Jesus Cristo. É o homem se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e ter os seus pecados perdoados por Deus, ser salvo numa vida em agrado a Deus, numa vida no Espírito, vivenciar conhecimento de Deus, vivenciar a glória de Deus através das nossas vidas, frutificar no reino de Deus, ter uma vida na justiça de Deus. Louvado seja Deus. Só existem dois caminhos. O caminho da salvação é Jesus Cristo, e o caminho da perdição é o mundo, é o falso profeta, são as religiões. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai nos dizer que ao homem está ordenado morrer uma única vez, seguindo após isso o juízo. Ou seja, aqui no livro de Hebreus está falando da morte física. Após a morte segue-se o juízo. O homem fica aguardando perante o grande dia do Senhor, ou perante o dia do juízo final.
E se dará o grande dia do Senhor, quando Jesus aparecer nas nuvens. Aqueles que partiram com Cristo no caminho de salvação viverão para se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Mas o homem partindo daqui sem ser justificado, sem ter a sua fé em Jesus Cristo, herdará tão somente a perdição eterna, que se dará no dia do juízo final, ao qual o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, estará sentado no trono de justiça. Eles ressuscitarão, os desobedientes a Jesus Cristo, os desobedientes na fé, os zombadores, aqueles que não deram crédito na palavra de Deus enquanto teve tempo aqui na terra. Eles preferiram amar as trevas do que vir para a luz, do que vir para a verdade, para que as suas obras não fossem descobertas perante a luz da verdade. Estarão lá no dia do juízo final os grandes, os pequenos, os fortes, os fracos, os importantes, os ricos, os pobres, estarão lá. Estarão lá os religiosos, estarão lá a igreja que foi apóstata aqui na terra, preferiram seguir a religião, preferiram seguir os falsos profetas, preferiram seguir doutrinas de perdição, também estarão lá. Como diz assim o livro de Apocalipse, os apóstolos da fé também farão parte desse tão grande grupo de pessoas. Estarão lá todos que negligenciaram a fé em Jesus Cristo. Morrendo ao homem, segue seu juízo. E a solução para o homem, para a alma do homem, é a salvação através da justificação pela fé em Jesus Cristo. Deus preparou para o homem um escape, uma porta de salvação em seu Filho Jesus Cristo. O homem tem livre arbítrio para decidir seguir o que ele quiser. Mas naquele dia não terão desculpas. Não terão desculpas diante de Deus, pois haverá a salvação e também a perdição eterna. Deus preparou um céu para os que crerem pela fé em Jesus Cristo, seu Filho. Também o que lhe aguarda os desobedientes, os filhos da desobediência, é o lago de fogo e enxofre, o inferno. Mas temos a decisão em vida, que podemos decidir reverter toda a situação que está diante de nós. Só existem dois caminhos:
ou é céu ou é inferno. Deus, Ele tem preparado uma porta de escape, uma porta de salvação perante essa trágica situação que vive o homem. Louvado seja Deus. Após a morte, segue-se o juízo. Após a morte, não adianta o homem pedir oração. Não adianta pedir oração para o pastor, para o padre. Após a morte, os destinos do homem são selados. Não se pode fazer mais nada, nada para reverter tal situação. Após a morte, não há reencarnação. É doutrina de demônios, que faz muitos sem o conhecimento da palavra de Deus crerem que pode se reencarnar em outro corpo. Isso é demônio. Não há purgatório na Bíblia. Depois de condenado, Deus não vai reverter a sua palavra e tirar alguém que foi condenado e passar do mal para o bem. Está diante de nós as escolhas. De nada pode fazer o homem após a morte. Louvado seja Deus.